Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Por tudo que Ele tem nos concedido, né? Por essa manhã tão maravilhosa, pela sua graça, pela sua bondade, né? Somos agradecidos a Deus. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 21, no versículo 3 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Porém, Nabote, do versículo 2 em diante, perdoe-me, versículo 2 em diante, que diz assim: Disse a Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dá-te-ei por ela outra melhor. Ou se for do teu agrado, dá-te-ei em dinheiro que ela vale. O versículo 3 diz assim: Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. O versículo 7 diz: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Fale-á, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-á mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jeziel. Tem um ditado, irmãos, que diz assim que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. A justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus chega na hora certa. Eu estava meditando nessa palavra e pensando também na palavra justiça e entendendo que Deus, Ele é o justo juiz. No Novo Testamento, há uma passagem que fala sobre o juiz iníquo, né? Aquele que era juiz, mas não praticava justiça. Vem aquela viúva e o importuna, a ponto de ele se aborrecer de tal forma pelo importuno dela, que acaba resolvendo a sua causa. Não porque ele se interessasse em resolver causa de ninguém, não porque ele se interessasse em fazer justiça por ninguém, mas porque ele estava sendo importunado. No caso aqui de Nabote, Deus é o justo juiz. E Deus faz justiça nos dias de hoje, ainda assim. Nós sabemos que Deus é amor e como Ele não tem para amar. Deus ama incondicionalmente, mas Ele é justo. O seu amor não faz com que Ele passe a mão pela cabeça de ninguém. Ele ama, mas Ele é justo. E o que Deus gosta é de justiça. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha, herança de seus pais.
cuidaram com muito desvelo, né? E deixaram para ele. Chega Acabe, que era rei de Israel, e se interessa pela vinha de Nabote. A Bíblia diz que ele chega para ele e diz: olha, eu quero essa vinha, porque está ao lado da minha casa, eu quero essa vinha. Você pode me dar ou você pode me vender, você que diz. E ele diz: não, longe de mim. Olha o que Nabote diz. Guarde-me, porém Nabote diz a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Não posso me desfazer dela. Meus pais deixaram para mim. É o que eu tenho de lembrança dos meus pais. A Bíblia diz que Nabote, que Acabe fica indignado com essa situação. E chega a ficar até sem comer, sem beber, ficar moado e tal. Mas a Bíblia diz que a mulher dele, Jezabel, arquiteta um plano para tirar a vida de Nabote, para que Acabe pudesse ter direito à vinha que era de Nabote. E assim ela faz. E ela arranja 2 testemunhas falsas. E é esse versículo que me chama a atenção aqui. Ela providencia 2 testemunhas falsas para testemunharem contra Nabote. Apedreja ele e tira a vida dele. Porque só tomar vinha não era suficiente. Tinha que tirar a vida também. Por capricho. Por capricho. E toma a vinha de Nabote. A Bíblia diz que os olhos de Deus presenciam todas essas coisas. E quando os olhos de Deus presenciam todas essas coisas, o que é que acontece? Vem a justiça de Deus sobre Acabe. E aí o que é que acontece? Vem a palavra do Senhor a Elias e diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. E quando Elias encontra Nabote, Elias encontra Acabe para dizer para ele, para profetizar para ele a justiça de Deus sobre a vida dele, pelo que ele fez com Nabote. Aí ele diz assim, já me achaste inimigo meu? É o que ele diz para Elias. Você já me achou inimigo meu? Aí Elias diz para ele assim: achei-te porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eu achei você. E vim para dizer a você, sabe o quê? Que no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue também, o teu mesmo. E para Jezabel, fala o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Viu? Porque a justiça do Senhor, ela não falha coisa nenhuma. A justiça do Senhor está aí. Os olhos de Deus estão sobre nós. Tenha muito cuidado com a sua vida. Que tenhamos cuidado com as nossas vidas. Porque Deus não tolera testemunha falsa, não. Porque Deus não tolera testemunha falsa. Tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado com o que você vai testemunhar. Viu? Porque os olhos de Deus estão sobre nós. E a Bíblia é clara em dizer, que Deus, ele é o justo juiz. Ele age com justiça. Então tenha muito cuidado. Que nós possamos aprender do Senhor. Que nós possamos nos comportar como crente, irmãos. Crente não anda testemunhando contra as pessoas, não. Não fale do que você não viu. Não testemunhe contra alguém, sabendo que esse alguém é inocente. Viu? Não testemunhe contra a vida das pessoas, né? Pensando em barganhar alguma coisa.
né? Porque há muitos crentes gananciosos, né? Há muitos crentes gananciosos, né? Tomando um pedaço de terra que não lhe pertence, né? Tomando, né, uma casa que você simplesmente alugou e agora você quer se fazer de dono. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Não é seu, não lhe pertence, é dos outros. E até testemunha contra as pessoas para poder ter proveito sobre isso, para poder ter vantagem sobre essas coisas. Que Deus tenha de misericórdia de nossas vidas, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Porque a justiça do Senhor, ela não tarda coisa nenhuma, ela está aí. A justiça de Deus foi na vida de Nabote, mesmo ele depois de morto. Mesmo ele depois de morto, a justiça de Deus se fez. Urias pelo mesmo caminho, mesmo Urias tendo morrido, a justiça de Deus não deixou de ser executada, não. Davi pensou que depois de Urias morto, que tudo estava se resolvido. Morreu, acabou? Nada. Os olhos de Deus estavam sobre ele quando ele praticava aquele ato contra Urias. E Deus fez justiça. Então, que nós possamos observar a palavra do Senhor e ver. Deus não poupou Davi, não. Deus não poupou Acabe só porque ele era rei de Israel, não. Nem Davi, também porque era rei de Israel. E porque se dizia servo do Senhor. Deus não poupou, não. A justiça de Deus foi executada. Então, que nós não vamos pensar porque nós somos crentes, porque nós dizemos que somos filhos de Deus, porque nós dizemos que somos servos do Senhor, que nós iremos praticar injustiça contra as pessoas, né, contra até outro crente, e vai achar que Deus vai agir ao meu favor, porque ele não vai, não. Não vai, não, porque Deus, ele é justo. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas. Então, que eu, nesse dia, nessa manhã, eu aprenda de Deus. Muito cuidado com o que eu falo, muito cuidado, né, com que eu testemunho, que eu tenha muito cuidado, que eu não venha a me colocar como testemunha falsa para a vida de ninguém, porque não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que Deus me salvou. Deus me chamou, Deus me salvou para ser serva do Deus Altíssimo. E servo do Deus Altíssimo não pratica esse tipo de coisa. Servo do Deus Altíssimo não se comporta dessa forma. Que eu possa fazer justiça. Justiça. Porque é isso que Deus quer. Que nós sejamos justos diante dele. Que nada venhamos nos acusar a nossa mente. Que nós também não venhamos acusar ninguém. Que eu aprenda isso nessa manhã, que você aprenda isso nessa manhã. E que nós tenhamos a certeza que Deus faz justiça e Ele faz na hora certa, no momento certo. Nem tarda e nem falha. Simplesmente ela é executada por Deus no momento certo. Que Deus em Cristo nos abençoe.